Graça e paz, queridos. Deus abençoe essa tarde. Vocês viram que eu tô ligadona, né? Começou e eu tô em oi, alô, mas seja bem-vindo. Igreja Batista Nova Jerusalém, aqui da Taquara, Escola Bíblica Dominical, que Deus abençoe a sua vida, você que nos assiste, a todos os irmãos que estamos aqui nesse momento. Que o Senhor nos abençoe nesse período de Escola Bíblica, que o Senhor continue falando conosco. Nós vamos dar continuidade à imersão que a gente teve na quinta-feira. Vamos finalizar como Escola Bíblica Dominical e que o Senhor possa abençoar nossas vidas. Vamos orar, vamos agradecer. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pelas tuas misericórdias, pelo teu agir. Muito obrigado, Senhor, porque tu nos guarda, porque tu estás conosco, porque tu és a nossa segurança, o nosso refúgio, o nosso lugar forte, Senhor. Te pedimos agora, abençoa este período de Escola Bíblica Dominical, fala com a tua igreja, prepara-nos, ó Deus, neste momento, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Quando for 17 horas, alguém me avisa, por favor, tá? Não, 17 não, 5 para as 17. Eu vou terminar criteriosamente. Bom, na quinta-feira a gente estava fazendo a imersão e nós começamos a falar sobre a igreja de Filadélfia e por que o Senhor, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, ele fala a igreja de Filadélfia. Porque muitos de nós, muitos pregadores, eles falam apenas daquele 3:8, né? Que das portas, que eis que pus uma porta aberta diante de ti, tendo pouca força, não negaste o meu nome. Então, mas vamos ver todo o contexto da igreja de Filadélfia. Toda a estrutura dela, porque ali a gente tem um elogio, nós temos uma exortação e nós temos uma advertência à igreja. E nós falamos na imersão que a igreja de Filadélfia, ela nos remete muito a cada um de nós. Porque a gente vai ver que quando o Senhor fala a igreja naquele período, ela sofria perseguição dentro da sua própria estrutura. E hoje em dia passamos pelos mesmos problemas. Então, só para fazer um retrospecto rápido, só para dizer que não falamos, e você que não pôde assistir a imersão ainda, está chegando agora, nós fizemos uma introdução à igreja de Filadélfia. No seu posicionamento, a gente já sabe que que a igreja de Filadélfia, ela ficava dentro de uma área territorial, onde tinha um grande aspecto vulcânico. Então, era uma igreja que a estrutura do seu território era cheio de vulcões e era uma terra que sofria bastante terremotos. E mesmo assim, a igreja não fechava, a igreja não parava de adorar, porque muitas vezes, quem tiver oportunidade depois de estudar a história dessa igreja, a geografia dessa igreja, vai ver que muitas vezes eles estavam fazendo culto e a terra começava a tremer e a adoração continuava a rolar. Então, quando o Senhor fala da fidelidade, não é só a fidelidade do povo com a igreja em adorar, mas a fidelidade em confiar. Que mesmo com todas essas dificuldades, eu vou até a casa do Senhor e vou adorar, tá? Então, a gente falou sobre isso. Falamos também que a carta de Filadélfia faz referências a habitantes daquela cidade. Quando o Senhor diz que colocou uma porta aberta, quando ele fala da porta aberta, vamos saber também que Filadélfia ficava dentro de um grande trecho comercial, onde o Império Romano fazia muito comércio ali, e a igreja não perdeu essa oportunidade, a porta aberta da pregação do evangelho, a porta aberta da evangelização, a porta aberta de levar o nome de Cristo. Então, muitas vezes a gente não sabe por que o Senhor colocou uma porta, que tipo de porta. Não é somente a porta espiritual, mas também a porta da evangelização em si. E eles faziam isso. Ou seja, eles realmente... A porta que Deus abriu de evangelizar, o número de pessoas que passavam por ali, porque era uma cidade comerciária, tá? Enfim, a gente falou sobre o elogio, que também
que também é esse versículo que nós acabamos de falar. E vamos entrar agora na perseguição da igreja, que foi onde nós paramos na nossa imersão na quinta-feira. Perseguição da igreja de Filadélfia. A carta à igreja de Filadélfia tinha como pano de fundo um ambiente adverso que os crentes daquela cidade teriam que enfrentar. Na carta de Filadélfia, abram lá em Apocalipse 3. Apocalipse 3, vamos ler do versículo 10. Tio Robson, já está com ele aberto aí? Apocalipse 3. Lê o verso 10, por favor. Então, vamos falar sobre isso. Mais um pouquinho acima, a gente vai falar sobre essa sinagoga de Satanás, que está descrito aí, para que possamos entender esse versículo 10 que o diácono Robson acabou de ler, tá? Então, vamos lá. Assim como os crentes da igreja de Esmirna, os cristãos de Filadélfia também estavam sofrendo perseguição por parte dos judeus que viviam ali. Qualquer um que se convertesse ao cristianismo era identificado como herege e apóstata diante do judaísmo e impedido de frequentar as sinagogas. Os membros da Assembleia Judaica em Filadélfia se orgulhavam de ser um povo eleito de Deus, mas na carta o Senhor diz que, na verdade, eles eram mentirosos e que aquela Assembleia era a sinagoga de Satanás, porque servia como instrumento nas mãos do inimigo para destruir as obras do Senhor. Jesus Cristo ainda disse que haveria de fazer com que os opositores reconhecessem que aquela igreja era realmente o objetivo divino do amor de Cristo. Esse parágrafo quer dizer o quê? Se você depois em casa, com calma, você vai ler que cita no versículo acima sobre a sinagoga de Satanás. O que acontecia muito dentro da igreja Filadélfia? Nós tínhamos os judeus, e depois que Cristo veio pregar o evangelho, o Senhor disse que o desejo de Deus é que toda criatura venha, se salve e chegue ao conhecimento da verdade. Então agora eu não tenho só judeus, eu tenho gentios. Então eu tenho um povo judeu que segue a uma tradição judaica e tem um povo gentio que aceita o Senhor Jesus. Os judeus achavam que para que se convertesse teria que ter a circuncisão no seu corpo. Só que também existia um problema muito grave que a gente revive hoje, a religiosidade. E isso existia dentro da igreja de Filadélfia. E a igreja persistia em oração, mas sempre tinham aqueles religiosos que com a sua boca falavam de religiosidade, mas as suas atitudes não diziam com aquilo. Fazendo referência aos fariseus, aos saduceus, daquela falsa religiosidade. Tá? E com isso, eles se achavam superiores, eles se achavam mais cristãos que os outros. Então, como eles se achavam muito conhecedores, os chamados doutores da lei, os entendedores da lei, quer dizer, eu louvo melhor, eu prego melhor, eu entendo melhor, eu estou tentando resumir de uma forma mais acessível. Não era isso, mas vamos fazer uma analogia para a gente possa entender, tá? Então, eu sou superior a você porque Deus me chamou e me colocou até aqui e isso me faz superior a você. Ou então, ele sempre... Aquilo que ele pregava deveria ser seguido à risca, à letra, mas não o conhecimento do Espírito. Essa religiosidade que transforma realmente a vida cristã no jugo, e não é isso que Jesus traz. Jesus, quando ele veio, ele traz o quê? Ele traz a revelação da palavra. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a igreja começou a viver esse embate. Então, Cristo fala à igreja, muitos que se acham da sinagoga de Satanás, por isso que diz aí no texto, que se dizem judeus, mas não são. Porque muitas vezes o crente está dentro da igreja, mas isso não significa que ele seja um cristão. Você consegue entender isso, essa diferença? Eu posso estar na igreja, eu posso frequentar a igreja, mas muitas vezes não quer dizer que eu seja um cristão.
Minhas atitudes não podem estar somente presentes dentro da igreja. O cristianismo está dentro de nós. Cristo veio e hoje ele é Deus Emanuel, Deus conosco, Deus dentro, aquele que habita dentro. Então, o que eu sou aqui, eu preciso ser 24 horas do dia. E se nós não somos espirituais 24 horas do dia, você não vai conseguir ser espiritual 24 horas dentro da igreja, queridão. Mas existe um porém. Os seus princípios bíblicos são inegociáveis. Não dá para ser pura santidade aqui e em casa ninguém conseguir sentar do meu lado para assistir um jogo de futebol, senão eu tomo um susto. Ou tomar uma fechada no meio da rua. Consegue? Eu estou fazendo uma analogia, mas está dando para compreender? Então era sobre isso que o Senhor estava falando. Aqueles que se dizem judeus e não são, que estão na sinagoga de Satanás. E muitas vezes esses tipos de crentes estão presentes na liderança, estão presentes no meio da igreja, na membresia, estão presentes no louvor. Eles estavam não é diferente do que estava acontecendo em Filadélfia. Tá? Não é, estamos fazendo essa analogia para ver o que passamos também hoje. Completa o que foi vivido, o que foi passado pela igreja, vivemos hoje. E como o Espírito foi narrando a João. Tá? Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Eu pedi para o senhor ler o versículo 10, não pedi? Então, deixa eu chegar nele agora. Diante desse cenário, Cristo também garantiu que, assim como a igreja de Filadélfia tinha guardado a palavra de sua perseverança, ele também guardaria aquela igreja na provação que há de vir. Diácono tio Robson acabou de ler Apocalipse 3:10. Lê de novo, tio, só para a gente poder entender que agora entra 3:10 o comentário. Lê, por favor. A palavra grega usada nesse versículo, e aí eu tirei essa para a gente poder compreender, que nesse versículo de proteção é a mesma palavra aplicada na oração sacerdotal de Jesus, pedindo que o Pai não retirasse seus seguidores deste mundo, mas livrasse do mal. Então a declaração que o Senhor fala aí no versículo, ele diz: e eu te guardarei na hora da provação. Significa o seguinte: eu te guardarei, eu não te retirarei da provação, mas eu te guardarei durante a provação. Deu para compreender? Ou seja, a igreja, ela é provada. A igreja passa por provas. O Senhor não retira a igreja da prova. Ele permanece com a igreja durante a prova. Ele guarda a igreja. A mesma analogia ele fez conosco. Pai, peço que não os tires do mundo, mas que os livre, e outras versões digam que os guarde do mal. Que os fortifique durante a provação. Porque muitas vezes, diante da provação, queridos, é ali que somos realmente testados por Deus. Até onde vai a minha fidelidade? Até onde... Será que ela vai até onde eu tiver aqueles meus 10 reais no bolso? Sem fidelidade de alguns crentes, só vai até 10 reais. Quando acabar os 10 reais, acaba a fidelidade. Eu faço uma analogia em dinheiro, que é o que temos hoje. É o que está faltando mais hoje. Tanto o dinheiro quanto o alimento na mesa de qualquer um. Ainda mais aquele que passa por necessidade financeira. Então, vamos aonde dói, né? Vamos falar de onde dói. Será que eu permaneço fiel quando a minha despensa não tem nada e quando me vem alguém oferecer, mas em troca disso eu tenho que fazer algo que não é lícito aos meus princípios bíblicos? Será que eu permaneço fiel nessa provação? Em resumo, o Senhor está dizendo: vou estar contigo, não desiste, não desiste não, não desanima a igreja.
Não desiste, igreja, porque eu vou estar com vocês nessa aprovação. O Senhor está dizendo o seguinte: não tem dinheiro no gasofilaço para pagar as contas, mas eu estou com a igreja nessa dificuldade. Não tem como a gente agora melhorar lá a salinha das crianças, mas daqui a pouco vai ter. Mas eu estou com a igreja nessa dificuldade. Não tem como suprir a necessidade agora, mas eu estou contigo nessa dificuldade. Não desiste, porque eu não vou te desamparar. Alguma coisa o meu espírito vai mover para que a glória seja manifesta, mas continua firme. Eu só preciso que você continue firme, porque diante da prova eu estou contigo. É isso que o Senhor está falando. Pode ter pouco, sabe, mas não vai secar. Não vai secar. Ou pode não ter nada, porque Ele é o Deus que do nada faz tudo. O importante é que Ele esteja conosco durante a prova. Porque se eu abandono durante a prova, eu não consigo finalizar a prova. Você está compreendendo? Eu não consigo finalizar. E se eu não consigo finalizar, eu abro brecha. E se eu abro brecha, o diabo entra. E se o diabo entra, ele me afasta. Deu para compreender, queridos? Vamos lá. Em outras palavras, Cristo não estava dizendo que haveria de livrar os crentes de Filadélfia por passar pela provação, que eu acabei de falar. Mas ele haveria de livrá-los através da provação. E essa garantia que se estende aos cristãos de todas as épocas e lugares. Os crentes podem ser confortados de que o Senhor preserva o seu povo na hora da provação que abate o mundo. E vamos à exortação. A igreja de Filadélfia, por incrível que pareça, mesmo diante de todas essas palavras lindas, Regininha, te amo. Diante de todas essas palavras lindas que tem o texto da igreja de Filadélfia, mesmo assim, muitos acham que ela foi a única igreja que não foi exortada. Mero engano. Igreja de Filadélfia também recebeu exortação. A profecia, ela consola, ela exorta e ela edifica. Eu preciso ter esses 3 objetivos. Se o Senhor fala a João, ele consola, ele exorta e ele edifica. Vamos à exortação à igreja de Filadélfia. À luz de toda essa verdade, Diácono Robson, prepare aí a próxima leitura, próximo versículo. Ele hoje, secretário atuante. À luz de toda essa verdade sobre a preservação divina, Cristo informou aos crentes de Filadélfia que ele não demoraria a voltar e deixou uma importante exortação. Apocalipse 3:11, tio, por favor. Primeira exortação: conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E aí a gente faz o link com o que a gente acabou de falar. Se eu não estiver com o Senhor na provação, eu não consigo conservar o que eu tenho. Deu para entender a exortação? Conserva tu o que tens. Por que eu tenho que conservar o que eu tenho? Porque o Senhor lá na frente diz: conheço as tuas obras. Eu não conheço apenas as obras que tu fazes quando todos vêm, mas eu conheço as obras que tu fazes no oculto. Portanto, estou contigo durante a provação. Guarda o que tens. Sabe por quê? Porque o diabo quer tomar o que você tem. A adversidade quer tomar o que você tem. As lutas querem tomar o que você tem. Porque o que você tem é precioso demais. E o que você tem é o seu passaporte para o céu. Diante de todos esses problemas aqui, você já tem uma coroa garantida. E é fato, ela não está sendo produzida, ela já está pronta. E é uma coroa de ouro. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele quer fazer com que você perca aquilo que você tem.
Por quê? Porque ele já sabe que é sua. Então, a primeira exortação é: guarda bem o que você tem. Guarda essa comunhão comigo. Guarda essa intimidade comigo. Guarda, se você não tem, comece a buscar enquanto dá tempo. Guarda a tua adoração. Guarda a tua oração. Guarda essa busca. Guarda esse jejum para que ninguém te tome. Porque haverá um dia que muitos vão querer e não vão achar. É a exortação que você faz, que o Senhor faz à igreja. Porque muitas vezes a gente vê muito crente esfriando, muito crente abandonando o seu ministério, muito crente abandonando a obra, muito crente abandonando o seu chamado. Isso é importante, querido. Chamado é propósito de Deus. Chamado é propósito de Deus. Chamado não se abandona. A gente cuida do chamado porque existe um propósito para aquilo. Deus não capacita ninguém à toa. Amém? Fiquem de olho na hora que eu preciso terminar 5:5, por favor. Tá? Outro detalhe importante é que na carta da igreja de Filadélfia, Jesus Cristo diz que aqueles crentes que possuíam a coroa de um vencedor. Jesus Cristo diz que os crentes já possuíam a coroa de um vencedor. Ou seja, a exortação não dizia para que eles conquistassem a coroa, mas simplesmente para eles cuidarem daquilo que já têm. E cuidar do que já se tem, muitas vezes é muito difícil. Porque a gente se acostuma em ter e acaba desvalorizando um pouco, sabe? A gente às vezes desvaloriza aquilo que a gente tem. Sabe aquele ditado que só se dá valor quando a gente perde? Já viu esse ditado? Então aqui está querendo dizer, guarda para que você não possa perder. Estou chamando a sua atenção para isso. Porque se Deus está chamando a atenção da igreja para isso, é porque certamente muitos já perderam. E eu não quero que aconteça contigo. É o que o Senhor está falando para a igreja de Filadélfia. Então vamos lá. A instrução era para que os crentes de Filadélfia continuassem sendo fiéis, e para tanto eles podiam contar com um cuidado pessoal do Senhor, que haveria de mantê-los firmes. Vou pedir para que o pastor Jorge, abre para mim aí, por favor, tio Jorge, 1 Coríntios 1:8. Enquanto o pastor Jorge abre em 1 Coríntios 1:8, a gente vai finalizando aqui a exortação. Finalizando, então, a exortação da igreja de Filadélfia, é algo muito importante o que a gente tem para dizer nessa tarde. Já encontrou aí, tio? Lê para a gente, por favor. Para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí está dizendo o dia? Não. Está dizendo a hora? Não. Está dizendo o local? Também não. A Bíblia só diz que ele breve vem. Então o meu papel é guardar, porque eu não sei o dia que ele vem. Eu preciso guardar. Sabe por quê, queridos? E aqui entra a segunda parte. Tem muita gente que gosta, ou muita gente muitas vezes que se levanta para atrapalhar o propósito de Deus na vida do Filho de Deus. Infelizmente. Tem muitas pessoas que se levantam para atrapalhar o propósito da igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou me referindo ao templo, porque nós somos igreja. E nós precisamos estar atentos sobre isso. Muitas vezes pessoas se levantam para tirar a gente do propósito pelo qual o Senhor nos separou, para o qual o Senhor confiou nas nossas mãos. O Senhor estava dizendo o seguinte, em todo o tempo, Filadélfia, permanece no propósito. Porque dentro da igreja tem o joio e tem o trigo, Filadélfia, mas permanece no propósito. Quando tiver o disse-me-disse, Filadélfia, não dá ouvido, permanece no propósito.
Quando alguém se levantar contra a Filadélfia, não dê ouvido, permanece no propósito. Segue o propósito, Filadélfia. Guarda o que você tem, porque é propósito, Filadélfia. É a mesma coisa o Senhor está dizendo para nós todos os dias. E não sei se os irmãos têm percebido como tem acontecido, sabe, gotas dos sinais do final dos tempos ultimamente. A gente tem visto o amor da humanidade se esfriando, nós temos visto uma onda de ódio se levantando, nós temos visto guerra entre nações, nós temos visto pai contra filho, filho contra pai, nós temos visto igrejas pregando, não pregando aquilo que o evangelho determina que seja pregado. Então é hora da gente ver que os sinais estão se levantando e temos um propósito diante de Deus. Uma das coisas muito importantes também, que se Deus colocou essa mensagem diante da igreja de Filadélfia, Deus está querendo dizer o seguinte: Filadélfia, permanece tu no propósito. E esses da sinagoga de Satanás não vão ficar. Querido, aquele que tiver que se levantar contra o propósito que Deus tem na tua vida, Deus vai tirar e deixa ele ir. Não faz força para ficar, não. Independente de quem for. Se está atrapalhando o propósito, deixa aí, não deixa ficar. Se não entende o propósito, deixa aí, não vai ficar. Quando o filho pródigo pediu a herança, a antecipação da herança para o pai deu a ele e deixou ele ir. Até ele perceber que estava errado. Noemi permitiu que Orfa fosse. Ruth quis ficar. Muitas vezes a gente pode nos espantar, mas fulano saiu, ciclano foi. Querido, se não está aceitando o propósito, Deus vai mandar embora. Porque só vai ficar aquele que tem propósito, que entende o propósito e que vai guardar a coroa. Entender o propósito não é você fazer aquilo que o pastor deseja ou aquilo que o seu presidente dos varões, o presidente das mulheres ou o seu dirigente da escola bíblica dominical está querendo. Entender o propósito é você fazer a vontade de Deus. Entender o propósito é se você se render à soberania de Deus. Entender o propósito é deixar Deus agir. Entender o propósito é deixar Deus falar. Entender o propósito é deixar Deus te confrontar para que Ele cresça e que nós possamos diminuir cada vez mais. Deus não vai trazer nada na sua vida que atrapalhe a sua comunhão com Ele. Porque Ele gosta de intimidade. Ele gosta de que você cada vez o conheça mais. Está dando para compreender? É isso que está se falando com Filadélfia. Filadélfia, não perde essa intimidade. Não deixa que ninguém te contamine. Não deixa que ninguém desvirtua o seu olhar. Como Paulo diz, eu olho para o alvo. O que acontece do meu lado direito, o que acontece do meu lado esquerdo não me interessa, porque eu tenho um alvo a seguir. Eu tenho um propósito a seguir. Fala, tio, o senhor ia falar alguma coisa? Não, pode voltar. Tinha passado, mas pode voltar, pode voltar. Até o final.
uma sutil exortação, né? Como o senhor acabou de falar. Você que está online e não pôde ouvir o que o diácono... A gente teve essa parada porque o diácono Robson quis fazer uma observação que não basta apenas... Aí eu estou repetindo só rapidamente para quem está online com a gente. Não basta só apenas eu conservar, eu preciso guardar e eu preciso aplicar aquilo que o Senhor ensinou. Porque é isso que Deus está dizendo a Filadélfia. Eu creio... diácono, que devido a isso que ele falou, olha só, eu amo tanto essa igreja que mesmo esses que estão da sinagoga de Satanás, que se dizem, ele vai dizer isso, que se dizem judeus, mas não são, ou seja, que se dizem cristãos, que se dizem filhos, mas não são, no momento certo eu vou tirar. Porque eu quero que guarde o que você tem. Porque quando a aprovação chegar, esses não vão aguentar. Só aguenta a aprovação quem tem raiz forte. Só permanece firme quem tem raiz forte. Na hora do aperto, muitos podem ser levados por ventos de doutrina, ou outros podem ser levados pela sua axiologia. Mas aquele que tem raiz forte, esse guardou e soube aplicar, como o senhor acabou de falar. Amém? Mais alguém tem alguma explicação? Não? Que horas tem, por favor? Ainda tem tempo, preciso correr, mano. Então vamos ver mais uma coisa aqui na igreja de Filadélfia. Lá no início, como eu tinha acabado de falar, na carta de Filadélfia, deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Após informar que as questões de salvação são deliberadas por aquele que é inteiramente santo e verdadeiro, a carta de Filadélfia mostra que Cristo está pessoalmente atento ao seu povo. Ele próprio disse, agora vem o versículo que todo mundo conhece, né? Conheço as tuas obras e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja de Filadélfia era pequena em número e tinha pouca força, mas as suas obras eram conhecidas. Deus havia colocado diante daquela igreja uma porta aberta. Porque a cidade de Filadélfia ficava às margens de uma importante rota comercial que ligava o Ocidente ao Oriente. Isso fazia com que todas as partes, pessoas do Império Romano, passassem por ali, criando uma grande oportunidade de evangelização. Então, além da porta aberta, no âmbito espiritual, eu tenho uma porta aberta na localização. É interessante isso, né? Como é que Deus faz? Não só colocando uma porta aberta para a igreja na sua área espiritual, mas eu vou colocar naquele ponto, aquele lugar, aquela marca, aquele local, aquele quadrado foi designado porque ali é rota-chave do comércio. Então eu tenho uma grande circulação de pessoas. Então eu preciso de uma igreja que tem evangelização forte, raiz forte. Porque não é todo mundo que está preparado para evangelizar. Não é todo mundo que está preparado para pregar o evangelho. A Bíblia diz que muitos foram chamados. Muitos foram chamados, mas poucos são os escolhidos. Só que ele fala um ide lá no evangelho de Marcos, se eu não estou equivocada, Marcos 16, depois os irmãos leem com calma. Ele fala de um ide maravilhoso. Só que nem todo mundo está preparado para esse ide. Ide até aonde? Tem muitas pessoas que estão preparadas para o ide até a página 2. Tem muita gente que não está preparada nem para o ide de sair de casa. E o que a gente pode ver é que a igreja era pequena.
Mas quantas vidas, através dessa evangelização, quantas almas foram evangelizadas por aquela pequena igreja, com o fluxo de pessoas passando por ali. E é justamente isso que faz com que o inferno seja abalado. Sabe o quê? Almas sendo resgatadas. Porque foi esse o propósito de Cristo. O propósito de Cristo foi para que hoje nós fôssemos remidos e lavados pelo sangue do Senhor e tivéssemos livre acesso ao trono e pudéssemos chegar a Deus. E hoje não estamos mais sujeitos ao peso do pecado, porque a Bíblia diz que ele levou sobre si toda a nossa enfermidade. Então imagina quantas almas eram riscadas do livro da morte e escritas no livro da vida, através daquela pequena igreja que o povo saía para pregar o evangelho justamente para quem? Pessoas romanas que tinham vários deuses, eram politeístas. Conhecedores de vários deuses, serviam a vários deuses, faziam sacrifícios a vários deuses. Imagina a potência do Espírito Santo como agia nesse povo. Imagina a sabedoria que o Senhor derramava no meio dessa igreja para bater de frente com o romano e com todo o seu conhecimento. Porque a gente sabia que o Império Romano, que os romanos tinham conhecimento de literatura, tinham conhecimento da letra, tinham um conhecimento muito vasto. Tanto que influenciaram até no nosso direito. O nosso direito, a raiz dele é o direito romano. Então imagina você tá ali pregando a palavra de Deus e para um centurião na sua frente. E ele para te ouvir. Só com a sabedoria do alto. Só mesmo com muito revestimento do Espírito Santo. Só mesmo se colocando ali e deixando ele encher. Por isso que a igreja de Filadélfia, ela teria que guardar para não entrar também a vaidade. Para não entrar o orgulho. Para depois não acontecer aquilo. A igreja está crescendo, mas é por minha causa. Eu fiz. Eu paguei. Eu comprei. Isso aconteceu por minha causa. Está dando para compreender, queridos? Numa pequena carta, quanta coisa Deus vai explicando para a gente para a igreja de Filadélfia. Porque tudo ali, toda honra, toda glória, todo louvor fosse transferido ao Senhor, porque quando ele se apresenta à igreja, ele diz o que na saudação? Aquele que é santo, aquele que é justo, aquele que é verdadeiro. Ou seja, igreja, tudo que você tem é só o Senhor, seja a honra, seja o louvor, seja a glória, seja tudo a Ele, as ações de graça. Porque se hoje você é tão pequena, mas consegue alcançar tantas vidas, é porque esse lugar aqui foi Deus que te colocou. E se Deus te tirar daqui e te colocar para um outro lugar, Filadélfia, você vai seguir com o mesmo amor, porque é o Deus Todo-Poderoso que está fazendo. É o Deus poderoso que está colocando. Então isso tudo veio declarado na carta de Filadélfia. E a fidelidade diante disso, sabe, queridos? A fidelidade diante do dia mau e do dia bom. A fidelidade diante de uma vida apertada e uma vida abastada. A fidelidade diante, independente do seu grau de parentesco ou seu conhecimento, todos somos iguais diante de Deus. Todos somos chamados para um propósito diante de Deus. Você respeitar o propósito, não interferir no propósito, não pré-julgar. Tudo isso vem descrito em Filadélfia. Então permanece fiel, Filadélfia. Permanece fiel, porque aos teus olhos você acha que é pequeno. Em suma, ele está dizendo isso. O Senhor está dizendo isso. Aos teus olhos você acha que está fazendo pouca coisa. Porque eu sou pequenininho. Mas você não sabe o impacto que isso está tendo lá no céu.
Você não sabe o impacto que isso está tendo nessas vidas. Porque muitas vezes eu creio que um romano daquele passando, ouvindo a palavra de Deus, talvez quantos romanos ali estivessem passando por aquele momento e alguns poderiam estar oprimidos, alguns poderiam até estar tentando suicídio, outros deviam estar chegando da sua vida, de uma vida de labuta, de uma vida cansada. Outros já estavam até desanimados, porque por causa do governo, por causa do imperador. Quantos romanos chegaram nas suas casas e chegaram falando: encontrei um daqueles crentes hoje no meio da rua, me falou isso, e é sempre a esposa, né? E a esposa de um desse romano falava assim: vamos dar um pulinho lá rapidinho, a gente se veste como eles. Eu já fico imaginando assim, a gente se veste como eles só para escutar qual vai ser a mensagem que eles vão estar lá falando. A gente começa a conjecturar, mas isso pode ter acontecido? Pode. Pode. No momento em que a igreja poderia estar sendo perseguida, mas eu quero ouvir, por que essa igreja está... O que eles falam para ser perseguidos? Né? Eu quero conhecer mais desse Jesus. Eu quero saber mais desse Jesus. Que evangelho é esse que transforma vidas? Então, antes da gente criticar o propósito, vamos agradecer e glorificar ao Senhor pelos propósitos de Deus nas nossas vidas. Amém? Não esqueçamos de guardar, preservar, colocar em prática. Não esqueçamos que precisamos ser sempre os menores da casa para que o Senhor seja exaltado sobremaneira e que o Espírito Santo continue falando com cada um. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Eu não sei que horas tem, mas eu acho que eu consegui terminar antes, né? Faltam 10. O pastor Tadeu devia estar aqui hoje, né? Ia me dar parabéns. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor pela nossa escola bíblica. Pai, nós te louvamos e bendizemos seu nome, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso. Muito obrigado, Espírito Santo, porque falaste conosco. Muito obrigado pelo teu agir. Muito obrigado porque tu és um Deus maravilhoso. Obrigado porque tu nos amas, Senhor. Porque a tua palavra diz, ó Pai, que tu veio, ó Deus, buscar os que estavam doentes. E hoje, Senhor, nós podemos levantar os nossos braços e glorificar o teu nome. Porque tu sempre coloca uma porta aberta diante de nós. E também tu fechas aquela que não é para que possamos possuir, ó Pai. Porque tu queres, Senhor, que não seja manifesta a nossa vontade, mas a tua. Porque a tua vontade nas nossas vidas, ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável, Senhor. Ainda que hoje possamos não entender, mas a tua vontade, ela precisa ser soberana em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Espírito Santo. Abençoa o culto que vai se iniciar daqui a pouco, de louvor e adoração ao teu nome. Recebe a honra, o louvor e a glória em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe. Amém? Esse momento você vai agora tomar sua